Você já deve ter ouvido falar sobre criptomoedas, não é? Sim, mas eu não sei como funciona. Fica aqui com a gente que hoje eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, editor. Oi, meu nome é Vinícius Morazoni e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acredito no potencial de crescimento do mercado cripto. Antes de falar sobre criptomoedas, eu tenho que falar sobre moeda com vocês. Quais são as funções e as características que estão dentro do termo? A história do dinheiro está ligada à história da moeda e das trocas monetárias e comerciais, especialmente no que diz respeito à passagem de uma economia baseada na troca direta de pessoas para pessoas, mais conhecida como escambo. Dentro dessa troca, é muito comum uma pessoa não conseguir negociar com outra pessoa devido ao não interesse simultâneo das duas. Ou seja, se um pescador ele quer comprar pão, mas o padeiro ele não quer o peixe, eles não fazem negócio. Então, as duas partes precisam ter a aceitação, né? Com a evolução do ser humano, mudamos para uma economia baseada na troca indireta, ou seja, economia monetária. A utilização da moeda, ela surgiu em diversas civilizações, com diversas formas de representação do valor monetário, ou seja, conchas, sal, ouro, prata, açúcar e outros itens, eles eram utilizados como moedas. A criação da moeda como conhecemos hoje, moedas fiduciárias, elas tiveram interesse em facilitar as trocas comerciais entre as pessoas. As três principais funções das moedas podem ser dadas pelos seguintes fatores. Reserva de valor, ou seja, $1 ele sempre vale $1. Unidade de conta, $1 ele sempre está valendo $1 em qualquer lugar do mundo. Ou seja, $1 você consegue negociar tanto nos Estados Unidos como na China, por exemplo. Pode ser usado também como um meio de troca, ou seja, você consegue comprar dólar aqui no Brasil e utilizar para uma viagem no exterior, por exemplo. E para a gente entender como ele cumpre essas três funções elementares, é essencial entender as características principais da moeda também. A primeira característica da moeda, a durabilidade, ou seja, o ouro ele dura milhões de anos. O dólar, se bem cuidado, ele dura muitos e muitos anos. Ou seja, existe uma durabilidade sobre o bem. Portabilidade. Apesar de não ser tão fácil carregar o ouro, ele pode ser levado de país para país, seja via naval ou seja via aérea. Divisibilidade. Ele pode ser fracionado em diversas partes. Fungibilidade. Uma nota de $100, ela sempre tem o mesmo valor, ela estando amassada ou não. Oferta limitada. A oferta de dólar, ela é determinada devido ao Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. E se alguém quiser emitir dólar, ele não consegue, apenas os bancos centrais dos Estados Unidos. Aceitação. O dólar, ele tem aceitação em todo o território dos Estados Unidos e em diversos outros lugares do mundo. Essas foram as 6 características elementares do que define uma moeda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o Bitcoin é considerado uma moeda, afinal? Mas espera, antes de você responder essa pergunta, deixa eu trazer algumas informações sobre o mercado de criptomoedas agora. O Bitcoin, a primeira criptomoeda, teve lançamento do seu white paper no dia 1 de novembro de 2008. Porém, o lançamento da blockchain ocorreu somente em 2009. Nesse mesmo ano, aconteceu a primeira transação de Bitcoin. Nesse período, o Bitcoin não havia valor algum. Não tinha valor em dólar. Ele simplesmente era um ativo digital. Por sinal, o próximo vídeo vai ser sobre o assunto blockchain. Se não souber o que significa, fique tranquilo, eu irei trazer no próximo vídeo. O Bitcoin ele foi criado por um autor desconhecido, cujo codinome é Satoshi Nakamoto. Ele pode ser uma pessoa, uma empresa ou uma equipe. Ninguém sabe ao certo. Essa tecnologia blockchain foi implementada pela primeira vez utilizando o Bitcoin como base, solucionando problemas como gasto duplo, autenticação de rede, descentralização das transferências. Por se tratar de uma tecnologia digital, não tem barreiras entre país
e também remunera as pessoas que ajudam a rede a se tornar mais segura e forte. Porém, foi só em 2010 que o Bitcoin teve a sua utilização como moeda realmente, onde dentro de um fórum na internet foi negociado a sua primeira transferência de valor, onde Laszlo iria comprar 2 pizzas para outra pessoa em troca de 10.000 bitcoins. No presente momento do vídeo, estaria avaliado em mais de 355 milhões de dólares. Daria algo próximo de 2 bilhões de reais. Parece loucura pensar que isso realmente aconteceu. Porém, se eu te falar que o Bitcoin valorizou nesse meio tempo nada mais nada menos que 3 milhões e 500 mil vezes de valorização. Porém, o principal valor do Bitcoin não está em seu preço, e sim em seu valor como reserva de valor, ativo deflacionário, ter uma alta aceitação pelo mundo, novos investidores entrando a cada dia, grandes empresas fazendo parte desse ecossistema. O Bitcoin não é um ativo físico, mas ele segue a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação. Assim, toda grande alta geralmente é seguida por uma grande queda. Mais de 8 vezes em sua história, o Bitcoin caiu mais de 50% cada vez. Aí eu deixo a pergunta no ar. Como pode um ativo subir tanto no longo prazo, porém ter caído tanto diversas vezes? Simples, volatilidade alta, que é causada pelo conflito entre preço e valor do ativo. Assim, o Bitcoin facilmente muda o seu preço, porém o seu valor não. Assim, quando o Bitcoin cai devido a uma manipulação de preços, rapidamente acaba na maioria das vezes ficando abaixo do valor real. Assim, quem já possui bastante quantidade aproveita para comprar ainda mais, enquanto o preço está abaixo do valor real. Nesse cenário, a maior parte do mercado está perdendo grana, enquanto existe uma grande oportunidade no longo prazo. Qualquer ativo do mercado de renda variável possui risco de desvalorização. Assim, você nunca deve alocar um dinheiro que não irá fazer falta para você se perder ele. Acredito que esse vídeo tenha ajudado a vocês e a conhecer um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas. Agradeço o tempo de vocês. Se curtiu, deixa seu like e compartilhe com um amigo seu que possa estar sendo ajudado por mim. Gratidão, até o próximo vídeo.